E com essa entrevista a gente abre a série Entrevistas Estadão. Vão ser ouvidos aqui os principais candidatos ao governo de São Paulo, à presidência da República, à vice-presidência da República e também ao Senado pelo estado de São Paulo. Como eu disse, nossa série começa com o governador Geraldo Alckmin. Esta entrevista vai ter duração de 1 hora, vai ter transmissão ao vivo pelo site estadão.com.br e também pelo canal do Estadão no YouTube. Pessoas que estão presentes, o público presente aqui ao auditório também vai poder fazer suas perguntas por escrito e internautas vão participar conosco. Usem a hashtag Entrevistas Estadão. As perguntas via Twitter e pelas outras redes sociais vão ser também feitas ao governador. O governador Geraldo Alckmin tem 61 anos, 3 filhos, 4 netos, está concorrendo pela 3ª vez ao governo do estado de São Paulo, já foi vereador, já foi deputado federal, foi vice-governador também antes de assumir o mandato pela primeira vez no ano de 2001 e agora está mais uma vez tentando a reeleição. Governador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O seu microfone está aí. Seja muito bem-vindo aqui ao auditório do Jornal Estado de São Paulo. Agradeço a participação e vou começar já com uma pergunta sobre um tema que o senhor já tem falado bastante a respeito, que é a questão da crise hídrica que estamos passando, toda essa questão envolvendo o abastecimento e a decisão da Sabesp de não fazer um racionamento de água. A última informação que a gente tem é que a Sabesp está preparada para manter o abastecimento das cidades atendidas até a chegada da estação das chuvas. E depois, governador, se as chuvas não vierem com a intensidade que é a média histórica, corremos o risco de um racionamento ou de mais falta d'água em 2015? Olha, quero cumprimentá-lo, Yuri Pita, cumprimentar o Marcelo Godoy, o Pedro Venceslau, cumprimentar todos os internautas, todas as senhoras, senhores, dizer que não há racionamento e a Sabesp está preparada. Nós realmente enfrentamos um fato climático atípico, porque tivemos, no verão passado, um calor enorme e não teve chuva. Aliás, não foi só aqui no Sudeste. Se pegar a Califórnia, né, toda a costa oeste dos Estados Unidos, a Austrália, então mudanças climáticas aí importantes. Quais as medidas que foram tomadas, no caso especificamente até do Cantareira? Primeiro, substituição das áreas por outros sistemas. Então nós substituímos muitas áreas, bairros inteiros que eram atendidos pelo Cantareira, pelo Guarapiranga, pelo Rio Grande, pelo Alto Tietê. A segunda medida foi o que se chama válvula redutora de pressão, VRP, que o mundo inteiro utiliza e que também é importante para evitar desperdício. A terceira, nós fomos o único estado, único ente federativo, nenhuma prefeitura, nenhum governo federal, que demos um bônus para o uso racional da água. Olha, economize água, se você atingir 20% de redução, você terá 30% de bônus. E tivemos 86% da população aderindo, né, e reduzindo. Metade ganhou o bônus, chegou a 20%, metade não chegou, mas reduziu o consumo de água. Então, um conjunto de medidas que nos proporcionou uma redução de 8 metros cúbicos por segundo do sistema Cantareira e garantindo o abastecimento da população. Nós temos uma reserva técnica no Cantareira de 400 milhões de metros cúbicos de água. Reserva técnica é exatamente para você utilizar em momentos excepcionais, senão não adianta ter. Nós disponibilizamos em 74 dias, disponibilizamos 182 milhões de metros cúbicos de água. Bombas, ensacadeiras, tubulações, geradores, tudo foi feito garantindo o abastecimento da população. E estamos preparados para ultrapassar todo o período seco e chegarmos novamente ao período das águas. Em relação a investimentos de médio prazo, fiz a primeira PPP de saneamento do Brasil de Itaiaçupeba. Passamos de 10 para 15 metros cúbicos por segundo produção de água aqui no Alto Tietê. E fizemos a PPP do São Lourenço, um novo sistema. Nós vamos buscar água lá em Juquitiba, no Rio São Lourenço, e trazer 6,2 metros cúbicos por segundo a 80 quilômetros de distância. Tivemos a outorga, licenciamento ambiental, edital, contrato, licitação, tudo em obra, está tudo sendo executado. Então, nós teremos mais um sistema
de abastecimento de água para São Paulo. Eu diria que a Sabesp e o governo mostraram a capacidade técnica. Muitas cidades hoje, não só em São Paulo, em outros estados, não tem água. E nós, com 22 milhões de habitantes, terceira megalópole do mundo, a 700 metros de altitude, numa crise inimaginável, estamos garantindo o abastecimento. O senhor falou inimaginável. Era difícil prever que a estiagem seria tão forte. E como o senhor colocou, os investimentos que o senhor listou agora, eles foram feitos no tempo adequado ou por que não puderam ter sido antecipados, feitos antes? Porque o cronograma foi respeitado? Era o cronograma adequado, governador? Olha, eu que não sou especialista, mas vi aqui uma entrevista do Benedito Braga, que é um dos grandes autoridades da área, presidente do Conselho Mundial da Água. Então, ele aqui pergunta, o senhor é a favor do racionamento de água? Sou contra, por motivos técnicos e sociais. Mas, governador... Só para concluir, aqui vem uma outra pergunta. O senhor considera que a gestão da crise por parte do governo do Estado, da Sabesp, é adequada? Dentro da crise, acho até que estamos fazendo milagre. Alguns especialistas criticam falta de investimento. Não existe sistema adequado para qualquer situação. Em qualquer obra de engenharia, você trabalha com risco. Risco zero supõe risco infinito. Então, o fato é que nós estamos num momento excepcional e a água está garantida. Esse é o fato. Mas, governador, por que não foram construídos os reservatórios para guardar água na época das cheias, como em 2010 e 2011, quando as barragens quase transbordaram? Não, os reservatórios existem. O sistema Cantareira são 5 reservatórios: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Eles, aliás, veja a mudança climática, é de tal ordem que em 2010 sobrou água. Por que nós estamos propondo, no programa Macrometrópole, estava previsto para 2020 a interligação do Cantareira com o Paraíba, o Atibainha com o Jaguari do Paraíba. Nós estamos antecipando 6 anos e já estamos terminando o projeto para licitar a interligação. Por quê? Para aumentar a reservação. Você hoje fazer um novo reservatório, há 40 anos atrás, na minha região, foi feito um reservatório, Paraibuna. Teve que mudar 2 cidades do lugar. Natividade da Serra desapareceu. Redenção da Serra desapareceu. Você fazia na década de 70. Hoje, o que o mundo faz? Interliga reservatórios. Então, o sistema Cantareira tem 5 represas, 980 milhões de metros cúbicos de água. A represa do Jaguari do Paraíba tem 1 bilhão e 100, só ela. Interligando as duas, nós vamos passar a ter mais de 2 bilhões de reservação de água. Épocas de grandes cheias, você guarda água. Épocas de seca, você tem mais reservação. Governador, por que isso não foi feito, como disse o Yuri, antes? Se desde 2004, quando o senhor assinou, quando o governo do Estado assinou a outorga do sistema Cantareira, se previa que o governo iria investir na diminuição da dependência da Grande São Paulo desse sistema. Se essas obras tivessem sido feitas antes, isso não teria evitado essa atual crise hídrica, governador? Primeiro foram feitas. Nós tínhamos 57 metros cúbicos por segundo de capacidade de produção. Hoje nós temos 75. Então foram feitos investimentos vultosos. Quando o Mário Covas assumiu, mesmo que chovesse muito, você tinha 6 milhões de pessoas em rodízio de água em São Paulo. Rodízio de água, mesmo com chuva. O problema não era nem falta d'água, não tinha capacidade de tratamento. Então, a empresa foi recuperada, o Estado foi saneado e os investimentos foram feitos. Tanto foram feitos que nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 84 anos, garantindo o abastecimento. E quero dizer mais, estamos preparados para terminar o período da seca
até a chegada das águas. Agora, governador, o senhor, uma das medidas que a Sabesp tomou, e o senhor mesmo citou, essa medida de reduzir a pressão no período de menor consumo, que é o período noturno. Mas muita gente foi pega de surpresa. Faltou comunicação às pessoas? Faltou explicar para a população que isso seria feito e dessa forma as pessoas poderiam se precaver? Ou era necessário não comunicar para justamente não haver uma corrida para acumular água individualmente? Não. Isso é feito rotineiramente. A Sabesp tem 1.200 VRPs, é no mundo inteiro. Se você não tiver um sistema de regulagem de pressão, você estoura o sistema. Então, no mundo inteiro, você tem regras internacionais, você tem regras de qualidade. Nós instalamos 60 válvulas, já tinha 1.200. Isso é normal, é um trabalho que se faz permanentemente. Então, não tem nenhum problema. Aliás, um fato interessante, eu tenho visto muita exploração política. Em 19 de julho a 2 de agosto, nessa época agora, o ano passado, há um ano atrás, a ouvidoria da Sabesp, o telefone 195, que qualquer pessoa pode ligar para reclamar, teve 28 mil na região metropolitana, 28 mil reclamações. Em 2014, 15 mil. 15 mil. Reduziu pela metade o número de reclamações. Está aqui, isso é um documento oficial da Sabesp. Agora, o senhor acha que as pessoas que estão reclamando de falta d'água, a gente tem visto mais, porque não, tem mais... Todo caso vai ser verificado. Todo caso vai ser verificado. Por exemplo, surgiu um caso que eu vi muito na imprensa da Vila Madalena. Faltou água na Vila Madalena. O que houve? Estourou uma tubulação a 7 metros de profundidade. Ali foi um problema pontual, mas problema há bairros pontual. que vêm há semanas falando dessa questão da água acabar à noite e... Passem os casos que nós vamos verificar. Agora, governador, o Ministério Público recomendou que fosse feito o racionamento. Ao decidir não fazer o racionamento, o senhor leva em conta um cálculo político também ou não? Não. Técnico, exclusivamente técnico. Aliás, está aqui, olha. O grande mestre, presidente do Conselho Mundial da Água. Racionamento é errado por uma questão técnica e social. Técnica porque quando você fecha o sistema, pressão zero, tira a água da tubulação, quando volta, você tem um nível de perda muito grande, além de risco de contaminação, porque a hora que você fecha, pode entrar água contaminada dentro da tubulação. Então, tecnicamente não é adequada, e socialmente também, porque você não volta em 24 horas, vai penalizar a população mais pobre. Não é como energia elétrica. Então, essa é uma decisão técnica. Eu tenho certeza de que o Ministério Público Federal, recebendo, como já recebeu hoje, todas essas informações, ele vai verificar que a postura está corretíssima. Aliás, o que nós estamos fazendo de economia de água equivale a um racionamento 36 horas com água, 72 horas sem a população ser prejudicada. A própria população está evitando desperdício e tendo uso racional da água. Racionamento se tornou, então, uma palavra arriscada do manual da Sabesp, governador? É isso? Não há necessidade, nem tecnicamente é adequado, porque nós poderíamos perder mais água, perda física, risco de racionamento, as pessoas guardarem água, perder toda a cultura de evitar desperdício que nós tivemos, então é evidente que não é adequado. Mesmo se não chover na época das chuvas, o que está previsto? Nós estamos preparados para chegar até o começo do ano que vem. Governador, só uma coisa em relação à dependência ainda do sistema Cantareira. Em 2004, o Estado usava cerca de 30 metros cúbicos por segundo de água lá do Cantareira. No começo da crise, o número era mais ou menos o mesmo. Ou seja, o senhor listou aqui uma série de investimentos, mas esses investimentos não reduziram a dependência do Cantareira, da Grande São Paulo. O senhor acredita que a interligação entre os dois sistemas, aqui e Paraíba, o senhor acha que, finalmente, daí São Paulo vai se livrar dessa dependência do sistema Cantareira? Olha, hoje nós retiramos do Cantareira 19,5 metros cúbicos por segundo. Colocando mais 3 que a gente manda para o PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, dá 22,5. Nós estamos retirando 19,5. Como? E garantindo a água, porque os demais sistemas estão sendo interligados. E mais, agora, em setembro, daqui a um mês, entra mais 1 metro cúbico por segundo do Guarapiranga.
Outubro entra mais 1 metro cúbico por segundo do Rio Grande. Então, e outros já entraram. Então, tudo está programado para ir sendo feito, tecnicamente, num grande trabalho para garantir água para a população. Governador, queria fazer uma pergunta. O senhor, quando estava falando sobre a questão da água, o senhor falou de uso político dessa crise. E a gente, todos aqui também trabalhamos com política, vamos falar um pouquinho de política também. Daqui a pouco a gente volta para outros assuntos mais diretos da gestão propriamente dita. A gente tem uma situação, o senhor é candidato a governador, de um partido que tem candidato a presidente da República. Como vice, o senhor tem o deputado Márcio França, que está aqui, inclusive, que é do PSB, que tem outro candidato a presidente da República. Queria que o senhor falasse como vai ficar a relação entre a sua chapa e as duas candidaturas a presidente, como que o senhor vê os comitês que começaram a ser abertos no interior de São Paulo, que unem o seu nome ao de Eduardo Campos e não ao de Aécio Neves. Eu só queria complementar aqui que o senhor disse, no dia 24, que vai participar de eventos ao lado do Eduardo Campos e depois o senhor disse que vai trabalhar pelo Aécio. Aí ficamos meio confusos. Ok. Olha, primeiro, nós não temos no Brasil um sistema bipartidário. Nós temos um sistema pluripartidário. Nós temos até demais, né? Temos 32, mais 3 que não estão disputando a eleição, mas que obtiveram registro, 35, mais 26 coletando assinatura, o Brasil poderá ter 61 partidos políticos. Não existe no mundo. Isso mostra a total falta de reformas estruturantes. Nenhuma delas andou. Nem reforma política, nem reforma tributária, nem reforma administrativa, nenhuma delas andou. Eu só tenho um candidato. Meu candidato é o Aécio Neves. Quem é do PSB, e eu fico muito honrado de ter o Márcio França como candidato a vice-governador, representando um partido, Social-Democracia e o Partido Socialista, são partidos muito próximos no mundo inteiro, muito feliz e honrado de ter a sua participação. Quem é do PSB vai apoiar o Eduardo Campos. Quem é do PSDB vai apoiar o Aécio Neves. Vote no Eduardo Campos ou vote no Aécio, tudo bem, contanto que vote no senhor também, é mais ou menos isso. Não, o eleitor escolhe a chapa. O eleitor escolhe a chapa. Eu só tenho um candidato, é o Aécio Neves. Quem for do PSB, quem é o candidato do PSB? Eduardo Campos. Mas... Aliás, eu acho, quem for do PPS é o Eduardo Campos. Quem for do Solidariedade é o Aécio. Acho até importante essa ponte entre partidos que programaticamente têm afinidade. Márcio França veio para o nosso governo há 4 anos atrás, o PSB nem me apoiou. Agora, e é importante nós estarmos próximos, porque o Brasil é 2 turnos a eleição. Mas o senhor vai participar de atos de campanha em algum momento com o Eduardo Campos ou está descartado? Olha, ele sabe que o meu candidato é o Aécio Neves, mas eu tenho grande apreço pelo Eduardo e pela Marina. Grande apreço. Foi um bom governador. Governador, uma outra questão que também, mais de uma vez, o senhor também apontou o uso eleitoral ou uso político, é toda a história que a gente acompanha, as investigações em torno do cartel de trens de empresas do setor de metrô e de trens que acabou atuando em contratos aqui do governo de São Paulo ao longo de vários anos. Dos 20 anos de PSDB no governo, o senhor responde por 9 desses anos. O senhor ocupou esse cargo. O que poderia ter sido feito antes para evitar a atuação do cartel que não foi feito? Por que as investigações demoraram tanto tempo para ocorrer, governador? Olha, cartel é um fenômeno econômico que ocorre fora, é um conluio que ocorre fora do governo. O governo é vítima. Aliás, existe um órgão só para cuidar disso, que é o CAD, e que nunca levantou nada. O CAD foi, a Siemens foi ao CAD, fez lá uma delação ao CAD, foi aberto um trabalho de investigação, nós só tivemos ciência 3 meses depois, não tivemos acesso à documentação, tivemos que ir à justiça para ter acesso. 30 dias depois conseguimos acesso à documentação, abrimos imediatamente a investigação e a apuração, entramos na justiça contra a Siemens, ela reconfessa, ela vai responder por isso, civil
e criminalmente, processamos também as demais empresas, continuamos o trabalho investigatório. Aliás, antes disso, dessa delação da Siemens, antes disso, em 2012, nós abrimos uma licitação para comprar 65 trens. Abrimos a licitação, vários concorrentes, achamos que o preço estava acima do que nós tínhamos imaginado, anulamos a licitação com vários concorrentes, antes desse episódio do cartel, abrimos uma licitação internacional e economizamos 800 milhões de reais. Na mesma época, o governo federal, em Belo Horizonte, por uma licitação com um consórcio só, CAF e Alstom, 93 uma, 97 e 7% a outra, ganharam sem nenhuma disputa. Em Belo Horizonte, não tiveram cuidado nem de mudar o percentual. Era 7 a CAF e 93 a... Só inverso. Tudo, ninguém falou nada. Aqui, muito antes de qualquer cartel ser colocado, nós anulamos a licitação, abrimos uma licitação internacional, trouxemos empresa do mundo inteiro, economizamos 800 milhões de reais. O CAD está investigando, já faz 1 ano e meio, certo? 1 ano e 3 meses. E nós também estamos. Se ficar comprovado, as empresas vão responder por isso, ressarcir o Estado. Se tiver qualquer gestor público envolvido, seja quem for, ele também vai responder. E o que nós alertamos quando isso surgiu? Eu fui à imprensa e falei, olha, eu queria alertar aqui os brasileiros e o próprio governo federal, duas coisas. Primeiro, que a Siemens não vende só trem, isso aí é o menorzinho. O grosso dela é energia e saúde. Por que não tem na energia nada? Esquisito isso, né? Estranho. Depois, ela não vende só trem para São Paulo e Brasília. Ela vende para os outros estados, também estranho. Aí depois apareceu Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí foi aparecendo. Nós queremos verdade absoluta, não queremos transparência vazada, queremos transparência total transparência para apuração Agora, como conciliar rigorosa. Processos transparentes, com rigor, com lisura no processo e a celeridade que o setor demanda? O senhor, na campanha de 2010, havia colocado que poderia terminar este atual mandato com 30 quilômetros de... É isso, né, Godoy? 30 quilômetros de linhas de metrô construída. E o atual índice é metade disso. Como conciliar as duas coisas? Para que o governo consiga construir o que é necessário. A gente tem uma rede de metrô e de trens que ainda é insuficiente para a demanda que a região metropolitana tem, mas sem abrir mão da lisura do processo. O que o governo está fazendo para conseguir conciliar as duas coisas? Todo governo quer entregar as suas obras, é da natureza humana, é normal, você quer fazer o máximo, quer trazer o maior benefício. Nós anulamos uma licitação para abrir outra, que achamos que o preço não estava adequado. E tínhamos razão. Por isso e abrimos internacional e reduzimos 800 milhões. Agora, eu quero dizer o seguinte, hoje não há, na América Latina, talvez a não ser na China, poucos lugares do mundo que tenha 101 quilômetros de obra de metrô. O Estado de São Paulo, a Companhia do Metropolitano, tinha 3 linhas. A 1, que é a Norte-Sul, a 2, que é da Paulista, e a 3, que é Leste-Oeste. 3 linhas. Nós fizemos a 4. As estações todas estão aí, vamos entregar daqui 40 dias... Fradique Coutinho, e está tudo no cronograma para entregar. Morumbi, Higienópolis, Oscar Freire, linha 4. Depois, linha 5, já entregamos Adolfo Pinheiro, e tem mais 10 estações para entregar. Aliás, nós estamos com 3 tatuzões simultâneos, 3 shields operando simultaneamente na linha 5. A linha 6, fizemos a PPP, assinada, desapropriação sendo feita. Acabamos de conseguir, com a Prefeitura de São Paulo, um grande terreno na Santa Marina com a marginal do Tietê. Ali vão entrar os 2 tatuzões. Um tatuzão vai para a Freguesia do Ó, o outro vem para São Joaquim. Então, linha 4 em obra, linha 5 em obra, linha 6 em obra, linha 15, quem passar lá na Vila Prudente vai ver o monotrilho circulando. Ele já está operando hoje, com engenheiros e técnicos, para depois abrir ao público, só para completar. Sim, claro. A linha 17,
que é o monotrilho de Congonhas. Quem passar pela Avenida Roberto Marinho vai ver. Está tudo em obra. O mundo não vai acabar no dia 31 de dezembro. Tem coisa que você vai entregar em janeiro, fevereiro, mas o volume de investimento que São Paulo tem são 101 quilômetros. Os 2 aeroportos ligados ao sistema metro ferroviário. Congonhas com monotrilho e Cumbica com a linha 13, que está toda em obra. Aliás, queria dizer, embora a linha se chame 13, que nós não temos superstição. Né? Mas, governador, Mas o governador, independente disso, governador... Marcelo, oxalá a gente consiga ter a linha 45 também. Aí talvez, o metrô vai estar bem servido. Exatamente. Aí a população não vai ter falta de transporte. Certamente. Mas durante a campanha eleitoral do senhor, eu imagino que o senhor tem todo um corpo técnico de pessoas que o assessoram e que devem dizer para o senhor o que é factível e o que não é factível prometer para o eleitor. E o senhor havia prometido, em 2010, entregar esses 30 quilômetros e cerca de 20 estações. E a situação é outra. O senhor não conseguiu cumprir isso nesse tempo de governo. Eu queria só que o senhor me dissesse de forma mais específica, se possível, governador, quais foram as causas para que essa promessa do senhor não tivesse sido cumprida integralmente. O senhor está afirmando aqui que o cartel seria uma delas, ou o senhor vê outros problemas também? Não, você não tem. Metrô não é obra simples, são obras enterradas, são obras. Enfim, você tem uma série de. É diferente você fazer obra na China. Né? Você tem um conjunto de fatores. Um dia desse estava caminhando a obra do metrô, a linha 5, parou porque encontrou lá objetos antigos, aí você tem uma série de problemas que ocorrem, mas o fato é que o PSDB arrumou a casa. O Estado de São Paulo não tinha capacidade de investimento nenhuma, não tinha dinheiro nem para pagar funcionário. Quando o Mário Covas assumiu, em janeiro de 95, nem os salários foram pagos. Tinha 1.500 obras paradas, gastava 15% a mais do que arrecadava. A casa foi arrumada, o Estado reduziu sua dívida de 2,2 para 1,4, investiu agora nesses 4 anos 74 bilhões de reais e nós temos hoje 48 bilhões em mobilidade urbana. Aliás, não só aqui em São Paulo, Corredor Noroeste em Campinas, lá de Santa Bárbara até Campinas, VLT em Santo São Vicente, na Baixada Santista, veículo leve sob trilho. Nós temos todos os modais, metrô, trem, VLT, monotrilho. Aliás, o metrô e CPTM, sozinhos, eles transportam 75% do Brasil. Nós transportamos hoje 7,5 milhões de passageiros dia. Aliás, elogiadíssimo durante a Copa do Mundo. Eu vi até uma inglesa dizer que o metrô de São Paulo é mais limpo, mais barato e melhor do que o de Londres. Então, aliás, elogiadíssimo. Metrô, trem e segurança durante a Copa do Mundo. Agora, governador, o grupo externo de acompanhamento do caso Siemens avalia que o Estado tinha obrigação de conhecer as condições do mercado para evitar a cartelização, que devia ter algum grupo técnico, algum corpo técnico acompanhando isso e até sugeriu que fosse criado esse grupo. Você acha que houve alguma falha do governo durante esses 20 anos? Olha, você tem o CAD, né, porque no mundo inteiro você tem setores oligopolizados. Aliás, se você for verificar, a tendência mundial é de grandes monopólios. O dia inteiro o governo financiando para empresas fazerem fusão e virarem megas empresas. É menos concorrência, mais mega empresas. Para isso você tem o CAD, que é o órgão que fiscaliza o mercado. Se não fosse a Siemens ir lá e fazer uma delação premiada, eles não tinham visto absolutamente nada. Nós, antes disso, 2012, entendemos que os preços não estavam adequados, nunca ninguém falou de cartel. Anulamos a licitação, aliás, houve um atraso, que você pode fazer. Anulamos, abrimos uma nova licitação internacional, veio empresas coreanas, como a Hyundai, por exemplo, que nunca tinham participado no Brasil, e economizamos 800 milhões de reais. Governador, o senhor citou a Copa do Mundo agora há pouco, e durante a Copa, uma das expectativas era que a gente
tivesse que conviver com manifestações, protestos, etc., como os que aconteceram no ano passado. Durante a gestão do senhor, né, a polícia, uma hora usava bala de borracha para conter manifestação, outra hora deixou de usar bala de borracha, uma hora foi acusada de usar força excessiva, outra hora foi acusada de omissão. Afinal de contas, o que o senhor acha que a polícia, como é que a polícia deve tratar essas manifestações, governador? Primeiro, eu acho que a gente precisa parar de falar mal da polícia. Acho que é a primeira coisa. A polícia tem agido com absoluto profissionalismo. Absoluto profissionalismo. Então, esse é um fato importante. E qual a orientação? Garantir o direito de manifestação, a integridade dos manifestantes. Isso é sagrado e essa é a regra. Agora, vandalismo, depredação, pessoas que se escondem através de máscara para destruir patrimônio público e privado, aí não. Isso é intolerável. Pedro, eu vou aproveitar, reforçar os nossos espectadores. A gente tem recebido perguntas pelo Twitter e você pode mandar as suas perguntas pelo hashtag Entrevistas Estadão. E uma delas chegou aqui, Bioníssima, falando do assunto da polícia. O senhor colocou, temos que parar de falar mal da polícia, mas não podemos ignorar quando agentes deixam de cumprir a lei. Agentes da lei deixam de cumprir a lei. Bioníssima pergunta, com casos em que a polícia é acusada de agir com brutalidade, principalmente contra a população negra ou população pobre, o que é preciso fazer para evitar essa situação? O que a gestão do senhor fez para diminuir os casos de abuso policial? Olha, queria dizer ao internauta, primeiro, preparação dos policiais. Os policiais são preparados, têm aula, orientação de respeito aos direitos humanos e respeito às pessoas. Aliás, nós temos a menor letalidade do país, a menor letalidade do país, é São Paulo. E uma grande corregedoria, nós temos 120 mil policiais. Então, se alguém comete um abuso, ele vai ser punido, mas é a minoria. E a corregedoria é extremamente atuante. Eu sei porque as demissões, inclusive, são feitas pelo governador e é impressionante o número de policiais que saem da corporação e respondem civil e criminalmente. O caso dos jornalistas que foram agredidos pela polícia, teve um até que ficou cego, foram apurados? Como é que está o andamento disso? Posso verificar. Todos os casos são apurados. Todos os casos. Então, qualquer abuso que ocorra, eles são apurados. Governador, durante o governo do senhor, o senhor conviveu, o governo do senhor, com recordes de crimes contra o patrimônio, notadamente roubo, né? Eu queria saber como que o senhor espera convencer, né, o eleitor de São Paulo que os chefes da segurança pública do senhor, né, serão capazes de reverter essa situação num futuro mandato do senhor. Olha, primeiro, o que já foi feito. O Estado de São Paulo tinha, 17 anos atrás, um número de homicídios por 100 mil habitantes era 35. 35 homicídios por 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda 10. Teve um ano, 1999, que nós tivemos 12.880 homicídios no ano. Fomos reduzindo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ano passado foi 4.300. Nós temos 10,5. O Brasil é mais de 20. Nós saímos de 5º estado mais violento do Brasil para o 2º mais seguro do país. Nós e Santa Catarina. Um estado que é maior que a Argentina. Há um sucesso com os homicídios, de fato. Isso. Mas e os crimes contra o patrimônio? Crimes contra o patrimônio. Então, vamos lá, super importante. Primeiro, esse é um desafio de todos, né? Todos. Não foi só São Paulo que tem problema de crime contra o patrimônio. Queria dar o último dado que nós temos, aliás, é fácil verificar, o último número, tudo em verde. Tudo praticamente. Comparando junho com maio e comparando junho desse ano com junho... Esclarecer, governador, em verde significa o quê? Verde é redução de indicadores de criminalidade. Junho desse ano com junho do ano passado. Homicídio, menos 9%. Menos. Latrocínio, menos 10%. Estupro, menos 25%. Roubo, mais 14%. Mas já com um número bem menor. A tendência toda é de queda.
Roubo de veículo, menos 2%. Furto de veículo, menos 2,5%. A tendência de queda de roubo e furto de veículo. Inclusive, estão fechando os desmanches. Acho que em 2 meses pode ter redução de preço de seguro de automóvel e motocicleta em São Paulo. Quem renovar o seguro depois das eleições vai renovar com preço menor? Pode cobrar do corretor, é isso? É só continuar caindo. Otimista, governador. Sou otimista, claro, os números estão aqui. Isso já foi feito na Argentina, fechamento de desmanche clandestino, porque você tem roubo, uma motocicleta você desmancha em 20 minutos. Então, redução de roubo de veículo, furto de veículo, roubo a banco, menos 76%. Teve um aumento de 3,9% roubo de carga, 14,6% de roubos em geral. Nós fomos o pioneiro no Disque Denúncia, pioneiros no Web Denúncia, pioneiros na delegacia eletrônica. O roubo passou a ser feito eletronicamente. Então, é óbvio que você teve aumento, por exemplo, de perda de documento, celular, tudo isso está entrando. Porque a delegacia eletrônica, é claro, nós não queremos estatística para dizer que somos melhor que o outro, mas nós queremos a verdade. Verdade. Nós somos o único estado que publicamos todo dia 25 todos os indicadores do mês anterior. Todos. Está tudo na internet. Por distrito, por companhia. Fizemos a DGEM. A DGEM é a diária extra. Agora, essa semana, vão entrar mais 1.000 policiais. Ou seja, 3.000 a mais, que vão ganhar pela diária extra. É o bico que ele fazia lá fora, vai trabalhar para o governo. Fizemos a atividade delegada. Se você pegar no mundo inteiro, Yuri, polícia é município. Vai a Nova York, metade do livro do Giuliani é só segurança. Ela é municipal. Polícia é uma atividade in loco, no site, no local. O Estado são grandes atividades. O Brasil não tem esse modelo. Então, nós precisamos trazer o município para nosso parceiro. A atividade delegada, que aliás começou no governo do Serra, é um sucesso, porque o município participa da atividade. Aquele bairro problemático, por luz, área social. Então, atividade delegada é o ganha-ganha, como a DGEM. O policial ganha mais. Um soldado, em média, ganha R$3.000, um soldado. Ele vai ganhar mais R$1.600 na atividade delegada ou na DGEM. Ele ganha, vai para R$4.600 um soldado. E, ao mesmo tempo, ganha a sociedade, com mais polícia na rua. Contratamos agora o sistema de software de Nova York. Nós vamos ter o Detecta, o sistema inteligente que dá alerta. Então, eu não tenho dúvida de que, como nós vencemos a luta contra os crimes contra a vida, e essa é uma batalha diária, uma luta diária, nós vamos vencer também o roubo. Aliás, já caiu o principal, que é roubo e furto de veículo. Por que é o principal? Porque é na hora de roubar o veículo que tem latrocínio. Então, derrubando o roubo de veículo, derruba o latrocínio. Agora, o senhor foi ameaçado recentemente pelo crime organizado. E a polícia de São Paulo voltou a acusar o chefe do PCC de comandar o crime de dentro da prisão. Lá no Rio de Janeiro, eles tomaram a decisão de enviar o Fernandinho Beiramar para uma prisão federal. O senhor pretende fazer o mesmo com o Marcola aqui em São Paulo? Olha, primeiro eu queria dizer que o Fernandinho Beiramar, quando ninguém tinha onde colocar, não tinha penitenciária de segurança no Brasil, veio para São Paulo, nós recebemos. O ministro da Justiça da época do PT me pediu para ficar 30 dias. Falei, pode mandar, nós temos que ser solidários, isso aí não tem partido, não tem divisão de... É trabalhar pelo Brasil, é ajudar. Pode vir para cá que não tem problema. Veio para a penitenciária de segurança máxima de Bernardes, para ficar 30 dias. Ficou 2 anos e meio. E só saiu daqui porque a justiça mandou sair. Por nós não precisava nem ter saído. Nós temos 3 penitenciárias de segurança máxima. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, nós precisamos ter autorização judicial. Nós pedimos, mas a justiça é que tem que estabelecer. O que eu queria colocar? No mundo inteiro, você tem organização. Mesmo no tempo da Ilha Anchieta, quando tinha um presídio em Ilha Anchieta, o português era o chefe. Claro, você tem organização, isso é natural. Não pode ter um nome, uma sigla, ter outra. O que precisa é isolar esses líderes. Regime disciplinar diferenciado, penitenciário de segurança máxima. Nós temos Bernardes, temos Avaré e o Piranhão em Taubaté. Temos 3. Mas dependemos da justiça.
e isolamento. Nós já estamos com 6 penitenciárias com bloqueador de celular. E por que, 6. E por que o E Marcola vamos continua chegar a comandando 27. E por que o Marcola continua comandando o crime, então, governador? O que é que falha Ele nesse está- isolamento? Ele está em penitenciária que tem bloqueador de celular. Sim. Então, você tenha organização, isso tem que ser combatido permanentemente. Agora, o Estado toma todas as providências. Aliás, queria dar uma outra boa notícia aí, que é o seguinte: São Paulo tinha 30 mil presos em cadeia, distrito policial. 30 mil. Hoje tem 3 mil. 3 mil. Mulheres até o fim do ano, 0. Nós que instituímos os modernos Centros de Detenção Provisória, CDP. Aqui no bairro de Santana tinha 10 mil presos, uma penitenciária velha. Chegou a morrer 111 no pavilhão 9. Hoje não existe mais. FEBEM lá de imigrantes, tinha 2.500, não existe mais, tudo descentralizado. FEBEM aqui do Tatuapé, não existe mais, tudo descentralizado. São Paulo é o estado que mais investe no Brasil em segurança pública. Agora, infelizmente, Pedro, o Brasil é o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. Do mundo. E nós não produzimos cocaína. Nós produzimos laranja, cana, milho, soja. Nós não produzimos cocaína. Como é que isso entra no país? Não é São Paulo, é o Brasil. O maior consumidor de crack e cocaína do mundo. Queria aproveitar esse gancho, eu queria que o senhor avaliasse o projeto da Prefeitura de São Paulo, Braços Abertos da Cracolândia. O senhor acha que é um projeto bem sucedido ou é preciso uma outra política para tentar acabar com aquela... Não, eu acho que é positivo. Infelizmente, nós vivemos uma epidemia. De um lado, precisa tratar o doente, dependente químico é doença, como é apendicite, como é pneumonia. Você precisa ser tratado. E é difícil a pessoa sozinha sair, porque faz parte do quadro clínico uma atitude amotivacional. Você fala, precisa estudar, precisa trabalhar, não tem motivação para nada, a não ser para droga. A gente promete, mas não cumpre no outro dia, precisa ajudar. Nós criamos um hospital novinho em Botucatu, só para dependente químico. Já internamos 4.500 dependentes químicos. A prefeitura é muito louvável o trabalho que ela faz, positivo. Importante. A conversa está melhor com a Prefeitura de São Paulo agora em relação à Cracolândia? A gente viveu, na época da gestão anterior, teve aquele episódio logo no começo do ano, se eu não me engano, de 2012, em que Polícia Militar e Prefeitura tiveram um ruído de comunicação. Qual foi a falha daquele momento e o que foi corrigido e como que está a relação agora para atender a região da Cracolândia em parceria com a Prefeitura? Ô, Yuri, as duas coisas são importantes. O dependente químico ter tratamento. Então, nós fizemos o Cratode, está 24 horas aberto. Quem quiser, meia-noite, 1h da manhã, sábado, domingo e feriado, uma equipe enorme. Pegamos um prédio do DR na rua Elvésia, e ele já está, metade dele está pronto, já está funcionando para tudo tratamento para o dependente químico. Agora, de outro lado, precisa prender criminoso. Tráfico de droga é crime. Então, achar que não pode entrar aqui não vale. Não, a polícia tem que entrar. Goste ou não goste, a polícia vai entrar e vai prender quem comete crime. Então, é uma tarefa que a gente tem que perseverar. Não vai recuperar do dia para a noite, mas é um trabalho permanente. Eu acredito nessa recuperação. E vai recuperar também a região. Ali vai ter, do lado, ali um hospital, o Hospital da Mulher, que é uma PPP, nós vamos fazer 3 hospitais. O Hospital da Mulher, o Pérola Baiton, vai ali para o Bom Retiro, mais um hospital em São José dos Campos e outro em Taubaté, em Sorocaba. Toda a abordagem do senhor sobre drogas, sobre consumo, é do ponto de vista médico, natural. Dentro do partido do senhor, existe também quem defende a descriminalização do uso de drogas, ou seja, reconhecendo que o uso de drogas é uma questão que deve ser tratada do ponto de vista médico e não do ponto de vista policial. Eu queria saber qual é a posição do candidato, do senhor, a respeito disso. Primeiro, eu acho que todo o debate ele é positivo, né? Nós devemos estar abertos a discutir, debater experiências, outras. Agora, eu hoje não tenho nenhuma convicção, nenhum fato que justifique, por exemplo, dizer que legalizar drogas isso possa melhorar. Eu acho que o que tem que fazer é combater o grande tráfico de drogas. Nós estamos com 220 mil presos. 220 mil presos, quase 40% da população carcerária brasileira.
Agora, é preciso ter polícia de fronteira. Tráfico de droga, tráfico de arma e lavagem de dinheiro é crime federal. Não é só em São Paulo. Então, é preciso ter uma ação mais eficaz. Para ficar na questão da saúde, já que estamos falando de saúde, governador, eu queria saber o que o senhor acha dessa ideia de se trazer médicos estrangeiros, tá, para o país. O senhor acha que isso é uma solução para resolver o problema da falta de profissionais em algumas áreas do Estado? Olha, eu não vejo nenhum problema de trazer médicos de fora. Nenhum problema. Quanto mais médico, melhor. Agora, é preciso verificar que a crise da saúde ela é muito mais grave do que isso. Porque também não adianta ter um médico se não tem hospital, não tem centro cirúrgico, não tem lugar para parto, não tem exame. Nós não podemos regredir, né, voltar ao passado. Hoje nós estamos numa medicina muito mais sofisticada em benefício da população. As pessoas estão vivendo mais e melhor, porque avançamos na ciência. O Brasil tinha, em 1940, 140 mortes por 1.000 nascidos vivos. Hoje, em São Paulo, a mortalidade infantil é 11, porque tem UTI neonatal, porque tem pré-natal, porque tem atendimento à gestante, tem estrutura. As pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida no Brasil era 43 anos, hoje é 73, São Paulo é 75, quem passa dos 30 é mais de 80. Então, o problema da saúde ela é de financiamento. Eu fui constituinte. O que se estabeleceu na Constituinte? A Seguridade Social. Previdência é contributiva, tem que pagar. Assistência social não é contributiva, mas é só para aqueles que a lei determina. Idosos e pessoas com deficiência que incapacite para o trabalho um salário mínimo. É a LOAS. E saúde é universal para todos e gratuita, gratuita. E vai da vacina ao transplante de órgãos. Bom, quem financia? Então, quem financia é município, Estado e a União. A União é a mais rica, fica com mais de 60% do dinheiro dos impostos dos tributos brasileiros. E foi saindo do financiamento. Então, há uma crise de financiamento. Prioridade sem orçamento é discurso. E no momento que a medicina ficou mais cara, no meu tempo não existia tomógrafo, ressonância magnética, nada disso. E a população mais velha tem mais problema de saúde. É óbvio que você tem uma crise grave de financiamento. São Paulo não é mais grave, porque nós estamos fazendo o que o governo federal deveria fazer, colocando recursos para os que atendem o SUS. Esse ano vai ser 630 milhões de reais para complementar a tabela federal. É inacreditável. E nenhum Estado brasileiro faz isso. Candidato, aproveitar, tem uma pergunta aqui da plateia, do Marco Pellegrini, agradeço a pergunta. Ele quer saber, aproveitando o assunto da saúde, agora quais são os planos de investimentos para pessoas com deficiência? O que o senhor tem a apresentar do que foi feito e o que o senhor pretende fazer num eventual segundo mandato? Olha, para as pessoas com deficiência, primeiro, saúde. Então, foi criada uma rede chamada Rede Luci Montoro, que é uma rede de reabilitação, totalmente gratuita, tem até robô para ajudar na reabilitação. Então, um trabalho na área de saúde. Depois, educação, qualificação profissional, mercado de trabalho, acessibilidade. Estações de trem, por exemplo, nós estamos refazendo todas as antigas para garantir elevador, escada rolante, toda até porque isso é uma exigência legal, né? É obrigatório fazer isso. Mas isso não faz em 24 horas, nós estamos acelerando ao máximo. Então, todo o trabalho, eu acho que São Paulo é um bom modelo para o Brasil de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Aliás, uma observação, a nossa rede Luci Montoro, como os AMES todos, não tem um centavo do SUS. Nem um centavo. Eles não são credenciados. Aliás, nós atendemos a cada 15 minutos um paciente de fora de São Paulo. Tudo vem para cá. Transplante de órgãos, casos graves, chifópagos são ser separados. Então, nós estouramos o teto. O que a gente faz? Não atende? Atende. Então, nós deixamos de receber R$ 1 bilhão por ano, chamado extrateto. Porque a rede Luci Montoro é um exemplo. Não recebe absolutamente nada.
Mais uma pergunta do público, essa que veio pelo Twitter, pela hashtag Entrevistas Estadão, é a pergunta da Magda Latti, e é um assunto que tem corrido muito nas redes sociais. Ela pergunta a história do professor Hideki Arano, que está preso ainda. Há uma série de questionamentos em relação ao trabalho que a polícia fez, em relação à investigação, ao envolvimento dele com atos de vandalismo. O senhor já colocou que quem é pego cometendo um ato de vandalismo deve responder por esse ato, é um crime. Agora, no caso dele, há uma série de questionamentos que a Defensoria Pública, os próprios advogados do professor têm feito. O senhor tem acompanhado esse caso de perto? O senhor acha que a polícia fez uma investigação correta ou é preciso verificar novamente essa investigação e, se chegar a uma nova conclusão, qual é a avaliação que o senhor faz desse caso? Olha, Magda, primeiro a polícia tem agido com absoluto critério. Defende quem é o direito de manifestação, garante a sua integridade física. Agora, infelizmente, você tem infiltrados. Então, quando você menos espera, começa uma depredação, e não é só depredação de lojas, de bancos, mas até de pequenos comerciantes também, o que é intolerável, né? Às vezes as pessoas acham que o governo ele prende e solta. Não. O governo ele não tem o poder de condenar e nem de soltar. Quem pode soltar é a justiça. Então, tanto o trabalho da polícia foi bem feito, que a justiça não soltou. O senhor acha que, então, o trabalho da polícia não está de acordo com a lei? A polícia, porque uma das suspeitas é de que provas teriam sido plantadas. Pelo que o senhor tem de informação, isso não ocorreu? Não, de maneira alguma. Por que a polícia plantaria provas contra alguém? Imagine. Aliás, os trabalhos da polícia são documentados, né? Documentados. A polícia é permanentemente avaliada, o trabalho. Agora, o estopim, quer dizer, o motivo que levou as pessoas, o motivo inicial, né, para as manifestações de junho, levou as pessoas para a rua, foi a tarifa de ônibus, que acabou ficando R$ 3,00. O senhor pretende aumentar essa tarifa e quando? Depois das eleições? Olha, eu queria primeiro dizer do nosso compromisso, Marcelo Godoy, com o transporte de alta capacidade, de qualidade para a população. Metrô, trem, monotrilho, VLT, corredores de ônibus. Nós fizemos lá atrás, em 2002, a integração tarifária metrô e trem, trilhos, 2002. Depois, em 2005, com o Serra prefeito, fizemos a integração com o pneu. É um bilhete único, é R$ 3,00. Se você passa do trilho para o pneu, ao invés de ser R$ 6,00, é R$ 4,65. Você economiza R$ 1,35. Aí nós temos agora 39 cidades na região metropolitana. Criamos o BOM, é o cartão metropolitano, o BOM. Integramos fisicamente a MTU, o trem e a CPTM, tudo integrado num cartão só. E quero dar aqui uma notícia de primeira mão. Hoje, quando passa do pneu para o trem, nós vamos garantir, já está terminando esse trabalho começou já há 2 anos, os mesmos 1,35 de desconto. Então, quando passar da MTU para o trem ou para o metrô, ganha 1,35. Quando volta do trilho para o pneu, também vai ganhar 1,35. A pessoa vai economizar R$ 2,70 com o bilhete bom, Então, todo o apoio para o transporte coletivo. Esse é o grande desafio nosso da mobilidade urbana. Não pudemos fazer antes, porque você precisa ter um grande investimento para fazer a integração física dos sistemas. E depois vamos chamar as 39 prefeituras, para elas também participarem do bilhete metropolitano. Mas a tarifa do metrô vai subir no ano que vem? Não tem nenhuma previsão de aumento. Nem agora, nem no ano que vem. Eu não posso garantir que não vai ter mais. Depende da inflação. De repente a inflação vem para 1%, 2%. Governador, o senhor estava falando de verbas do SUS, etc. Recentemente o governo do senhor se envolveu, vamos dizer assim, numa troca de gentilezas com o governo federal a respeito do dinheiro para a Santa Casa. O governo federal falando que mandou dinheiro para cá, que o Estado não repassou. O secretário de Saúde do senhor dizendo que era mentira, exigindo retratação, etc. Eu queria saber, no meio dessa discussão toda, o que interessa para a população é
como resolver o problema das Santas Casas, governador? O senhor tem alguma proposta para isso, para resolver essa crise de forma duradoura? Olha, eu sou médico, trabalhei na minha cidade natal como anestesista e me lembro bem. Era uma luta atender o INAMPS. Todo mundo queria atender INAMPS. Todo mundo queria atender, inclusive os hospitais privados. Hoje, ninguém mais atende o SUS. É só governo e filantrópicas, beneficências, mais ninguém. Assim mesmo não são todos que atendem o SUS. E quanto mais atende, mais afunda em dívida. Então, imagina-se hoje uma dívida de 17 bilhões de reais. Não é a Santa Casa de São Paulo. Todos que atendem o SUS. Quanto mais atende, mais fica endividado. Porque a tabela não é corrigida e mesmo com os demais incentivos, você não cobra, às vezes, a metade do custo de um procedimento. Santa Casa de São Paulo, como todas as demais, nós ajudamos. Então, a Santa Casa entrou em dificuldade. Aliás, como todos que atendem o SUS. Todo dia você tem um problema aí numa Santa Casa de Misericórdia. Aliás, ela reabriu, porque nós colocamos mais 3 milhões ali para ajudar para reabrir. E dissemos, olha, o problema não é só da Santa Casa de São Paulo. Está havendo um subfinanciamento da saúde. O governo federal, que participava com 54% do financiamento do SUS, baixou para 45%. Quer dizer, ele reduziu a sua participação. As prefeituras estão muito sobrecarregadas e os estados. Aí o governo federal veio, não, vocês deixaram de repassar 72 milhões. Imagine se nós iríamos deixar de repassar. Nós estamos pegando dinheiro do Tesouro Paulista e passando, por que não repassaríamos o governo federal? Equivocado. Por quê? Porque aquele incentivo que diz que não foi repassado, um foi extinto em 2006 e o outro foi extinto em 2012. Então não tinha como repassar. Não é problema de ficar, não tem briguinha, é só a verdade. Olha, não pode, por que não reconhecer? Olha, errei. Eu contei 2 vezes um dinheiro que já estava extinto, um incentivo em 2006, o outro em 2012. E o problema não é só da Santa Casa de São Paulo. A saúde avançou, a medicina avançou, demos enormes, tudo melhorou. Caiu a mortalidade infantil, expectativa de vida melhorou, só que há uma crise de financiamento. Governador, o Yuri já está me sinalizando aqui. Está quase lá, estamos nos últimos minutos. Eu queria só abordar um tema que a gente não abordou até agora, que foi a educação. A rede pública de São Paulo, ela tem apresentado resultados abaixo da média das redes do exame do PISA, do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. Só 4 redes estaduais conseguem ter uma média superior, né? São Paulo não está entre elas. O senhor já tem uma gestão, já governa há 9 anos o Estado, né? Por que São Paulo não consegue apresentar índices satisfatórios nessa área? Olha, quem mede, né, o índice é o governo federal, é o MEC, através do IDEB. Então, o IDEB estabelece o índice. Se você pegar o primeiro ciclo, primeiro ao 5º ano, o segundo ciclo, 5º ao 9º ano, e o ensino médio, nos 3, o Estado de São Paulo está entre os 3 primeiros sistemas educacionais do Brasil. É São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Ou ele é primeiro, ou ele é segundo, ou ele é terceiro. Tem nenhum, nós nunca estamos em 4º lugar, nós sempre estamos entre os 3 primeiros. Qual o nosso compromisso aqui? Primeiro, estamos ajudando o ensino infantil. Já universalizou o ensino fundamental. Hoje tem mais vaga do que aluno. Aliás, diminui 2% ao ano. Nós temos muito mais aluno no 9º ano do que no 1º ano, porque as crianças hoje reduziu a natalidade. Então, todo ano diminui 2%. O que nós estamos fazendo? Ajudando as prefeituras a universalizar o ensino infantil, creche para a escola. Estamos colocando um recurso vultoso. Segundo, caminhando para a escola a tempo integral. O aluno entra às 7 horas, sai às 4h30 da tarde, tem 3 refeições, e o professor também em tempo integral. Ele ganha 75% a mais de gratificação. Terceiro, está aqui o Emanuel Fernandes, coordena o nosso programa de governo, a grande expansão das ETECs, do ensino técnico, e mais o programa Vence,
que nós contratamos a iniciativa privada, logo, logo nós vamos oferecer a grande parte da população jovem o ensino técnico, e ele poder sair, no caso do governo, com 2 diplomas, é um integrado, ele sai com o diploma do ensino médio e o técnico. E criamos uma universidade nova, que é a Univesp. Há um estudo que mostra que daqui 15 anos, mais da metade dos alunos de ensino superior do mundo vão estudar pela internet. 15 anos. Então, nós criamos a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Começamos, Yuri, com 4 licenciaturas, matemática, física, química e biologia, e 2 engenharias. Está tudo funcionando, já estão tendo aula. Então, pessoas que não poderiam, engenharia de computação e produção, pessoas que não poderiam estudar, vão poder estudar. Estudam em casa, pela internet, material pedagógico todinho preparado. A cada 2 semanas tem aula presencial, laboratórios, na nossa rede de FATECs ou em outros locais, nos chamados polos da Universidade Virtual. Nós vamos poder expandir isso para todo o Estado de São Paulo, e pessoas que não poderiam estudar vão poder também ter o seu acesso. E no ensino fundamental, caminhar para a escola de tempo integral. Bom, queria agradecer a participação do governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin. Muito obrigado pela participação. A primeira entrevista aqui da série Entrevistas Estadão. Agradeço também o repórter Pedro Venceslau, da Editoria de Política do Jornal Estado de São Paulo, Marcelo Godoy, chefe de reportagem da Editoria de Metrópole, daqui também do Estadão. Agradeço a todos que vieram aqui ao auditório do Jornal Estado de São Paulo. Agradeço a você que nos acompanhou pela internet. Amanhã, às 4 da tarde, a gente tem nova entrevista, dessa vez no estúdio da TV Estadão, com o candidato do PV, Gilberto Natalini. Ao longo desta semana, até sexta-feira, teremos entrevistas com os 5 principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e até amanhã.